Olá, boa tarde. Mais uma vez, direto dos estúdios da TV Arte para o Brasil e para o mundo, está no ar Esporte Sensacional. Mais uma vez recebemos aqui em nossos estúdios a presença do nosso amigo AJ Martins. Tudo bem, AJ? Boa tarde, como está? Estamos aqui. É um prazer uma vez mais estar aqui no Esporte Sensacional, nos estúdios da TV Arte, com a companhia não, hoje convidado pelo meu querido amigo Aldo de Melo. Que não deixa de ser uma companhia. É, uma companhia. Às vezes não é boa, mas é companhia. Vamos falar no primeiro bloco agora sobre a Fórmula 1, sobre o Grande Prêmio da Austrália. Aquilo que eu gosto. A abertura do Mundial 2016, Aldo. Eu vou inverter os papéis. Normalmente tu perguntas, eu respondo. O que é que você achou, Aldo? O que é que você achou? A corrida foi fantástica. Eu acho que tivemos um pequeno erro ali de como é que se fala, está me faltando o termo, de estratégia. A Ferrari, que eu acho que a largada do Vettel foi fantástica. Não estou de acordo contigo, como já é hábito, como já é hábito. Porque, sim, a Ferrari falhou na estratégia, a largada foi fenomenal, como tu viste e como os nossos web telespectadores podem ver aqui nas imagens, mas tivemos, essencialmente, uma das coisas que isso faz parte da carreira, faz parte da corrida, dois fatores, principalmente um que prejudicou muito a Ferrari e automaticamente prejudicou a estratégia, porque o Vettel do Asa... Exatamente aí que eu acho que a Ferrari errou na estratégia. Com a paralisação por causa do acidente do Alonso, que foi um acidente feio, vocês viram as imagens aqui. Já vamos falar do acidente. Saiu ileso por milagre, né? Isso prova que a segurança realmente está sendo bem feita. Olha, já vamos falar nisso, mas isso prova uma coisa que tu disseste, uma coisa muito importante, e foi discutido até durante o Grande Prémio. O Senna morreu por muito menos. Porque o embate dele é exatamente parecido com o do Senna. Eu acho que foi até pior do que o do Senna. Não, foi pior, mas foi pior porque capotou. Então está demonstrado que a segurança e todas as coisas. Não muito mais o carro. Não, o Senna bateu de frente. Praticamente só o cockpit. Mas se não tivesse o que tem hoje, as seguranças no capacete, no casco, o cockpit que dá a volta, o Alonso, ele diz que saiu meio, como diz que é maconha, é sempre a mesma coisa. Ele disse que estava maconhado, mas podia ter sido muito mais feio. Mas vamos falar da corrida. Em relação, já vamos chegar lá. E já vamos mostrar as imagens, que são fortes imagens, diga-se de passagem, naturalmente falando, mas já haverão as imagens que são imagens muito fortes e na verdade deixa muito feliz e contente o pessoal da Fórmula 1, porque o Alonso está aí para e já vai correr o próximo Grande Prémio. Aí para continuar reclamando da... mas tivemos, como tu disseste muito bem, uma saída fantástica da Ferrari. A largada do Vettel foi fantástico. O Vettel começa a dominar a partida, já levava 8 segundos da segunda Ferrari, do Kimi Raikkonen, levava 13 segundos do Keke Rosberg, que terminou ganhando. Do Nico Rosberg, que já se aposentou. Era o pai dele. Era o pai que morreu, não se aposentou, morreu. Então o Nico Rosberg foi o vencedor do Grande Prémio, pode dar-se com sorte, e foi com méritos dele e da Ferrari. Porquê? Porque o Vettel já deixou muito para trás o Lewis Hamilton. O Hamilton deu uma patinada na largada. Ficou em sétimo lugar. Acabou caindo, acho que para sexta posição. Bom, vocês podem verificar aqui conosco aqui no telão a largada. Vejam esta largada espetacular da Ferrari e acontece aquilo que não se queria, que era entrar, aquilo que a Ferrari não queria. A partir daí a Ferrari falhou. Foi abrindo, houve o acidente, daí quando houve, aí é que eu falo que o erro de estratégia foi exatamente nessa paralisação. Ficou parado por um bom tempo, para a limpeza da pista e tal. Todos os carros entraram no box, alguns pilotos trocaram de pneus. E ele manteve o pneu. A Ferrari manteve o pneu
Macio. Não era o super macio, era o macio. Não, era o super macio. E ele voltou com o macio, depois ele entrou para fazer a prova pelo macio. Eu achei errado, porque todos os outros aproveitaram. Vão colar, vão fazer o quê? Vão largar não com o super macio, nem com o macio, lugar com até porque o super macio é mau porque a pista estava suja, né? Exato. Então aí que nem tem. E com o médio que não precisaria mais parar, que foi o que fizeram o Rosberg, o Hamilton e o próprio Felipe Massa. O Massa que terminou até bem classificado, que estava muito atrás. Então, quer dizer, isso favoreceu eles que estavam lá atrás. Eles não tinham velocidade para acompanhar a Ferrari. Tanto é que na largada o Vettel abriu de novo, mas não abriu o suficiente para parar nos boxes. Quando o pneu se desgastou, o Nico começou a tirar a diferença. E se ele tivesse com os mesmos tipos de pneu do Nico, eu acho que ele venceria a corrida. Bom, com isto e por isto, quem venceu a corrida? Não foi o Keck, que era o pai, mas foi o Nico Rosberg, com a Mercedes. Segundo foi o Hamilton, dobradinha da Mercedes, outra dobradinha. Em terceiro, e olha que só porque tinha muita vantagem, foi o Sebastian Vettel da Ferrari. Quarto, o Ricardo. O Vettel só não assumiu o segundo lugar por um erro dele mesmo por causa dos pneus. Ele ia comer o Nico, na boa forma de falar, dentro da carreira. E como ele queria, passou-se de uma freada e quase perde a corrida. E quase perde a corrida. O Ricardo ficou em quarto da Red Bull. O Massa fez uma grande corrida e terminou em quinto lugar. E aí vem a surpresa, o Grosjean da raça. Para mim, nem para ti, nem para mim, nem para ti. Para mim, por uma coisa. Por o piloto e por ti pela equipe que tu apostaste nesta equipe. Lembras-te quando falámos há 3 semanas atrás, que tu disseste que Arras, que vem dos Estados Unidos. Então, para mim, não é surpresa. Não, a surpresa está justamente na primeira corrida, eles já chegaram bem posicionados. Por isso que não é surpresa. Quer dizer, eles estão lutando por campeonato. Exato, a gente estava pensando que eles iam começar, esse ano ia ser um ano de estudos, não. Mas já estão. Mostraram que já estão fortes. Tem um bom piloto, o Grosjean é um bom piloto. O francês é relativamente, não, é um bom piloto. E a equipe mostrou que está aí para lutar com as grandes. Tanto está que o Grosjean ficou à frente do Hülkenberg, da Force India, que ficou em 7º lugar. Do Bottas da Williams. Mas o Bottas saiu muito mal por todas as circunstâncias da carreira. E do Sainz e do Verstappen, que a luta entre estes dois está. Não, e vão brigar. O Sainz e o Verstappen vai fazer lembrar aquilo que vamos falar depois na MotoGP, os outros dois, o Valentino, o espanhol e o Verstappen, o holandês, o holandês chamam já o holandês voador, mas o Sainz não quer dar por perdido e quer mostrar que ele também está. O Sainz deu 2 trancadas. Estes foram os 10 primeiros classificados, continuando com a supremacia da Mercedes e a Ferrari já não é tão grande. Não. A Ferrari já encostou. A Ferrari vai encostar. Tivemos o acidente, como podem ver aqui, o carro do Raikkonen pegando fogo. Ficou esquisito, ninguém sabe porquê. Ainda hoje que já passaram 4 dias, ainda hoje ninguém disse porquê. E pronto, isto foi a Fórmula 1. Vamos falar do acidente. Pronto, isto foi os 10 classificados da Fórmula 1 e agora vamos falar do acidente. Em tua opinião, Aldo, de quem foi a culpa do acidente? Se é que há culpado ou a culpa vai no resultado? Culpa na realidade não houve, houve erro do Alonso. Então se houve erro, ele reconheceu. É que ele reconheceu. Eu gostei muito. Isso foi uma postura que há muito tempo eu não vi na Fórmula 1. Eu gostei muito da atitude do Gutierrez. Tu viste que o Gutierrez não tinha nada a ver. Se preocupou. Ele foi preocupado, foi diretamente, saiu do carro e foi diretamente a estar com o Alonso, porque ele viu o que era. Agora, o Alonso tem tanta vontade de ganhar, quer ganhar de tal maneira os telespectadores, que não há maneira, e ele arriscou onde não podia arriscar. Ele atrasou um pouco a freada. Atrasou um pouco não, atrasou mais de 50 metros. Mas isso é... Ele bateu com ele a 280 km por hora. 342 para ser mais exato. Pronto, não, mas na hora da freada foi 284. E ele bateu, ele passou a freada. Mas aí que está, esses 50 metros em tempo é uma questão de fração de segundo. Não faz, tanto é que porque o menino freou e logo em seguida ele levou, mas nesse logo em seguida passou 50 metros. Aí ele já não deu mais tempo, ele estava a 30 km a
acima da Agora vê esta imagem, olha como é que o carro capota, meu. É chocante. Você vê o carro se desmontando totalmente. Completamente. E de repente você vê o Alonso saindo inteiro ali no canto. Quer dizer, isso prova mais uma vez que realmente essa adoção do cockpit para proteger o piloto foi muito bem feita, está sendo muito bem implantada e realmente está protegendo, porque nós já perdemos grandes pilotos na Fórmula 1 por muito menos do que isso. O Alonso, inclusive, declarou que nasceu de novo. Né? Teve sorte. Muita sorte. Teve sorte. Eu acho que isso... Ele falou que imaginou que o carro não parava, mas capotar. É que quando a gente sofre acidente, as coisas parecem que passam em câmera lenta. Mas não é câmera lenta, aquilo foi repetição. Não. Mas graças. Na mente da gente parece câmera lenta. É tão rápido, mas para a gente parece que leva uma eternidade para dar uma volta o carro. Eu sei porque eu já sofri uma capotagem, então, e é exatamente assim. Quando você capota, quer dizer, lá fora está tudo rodando normalmente, mas na sua cabeça aquilo está assim. Então demora muito, quer dizer, para a pessoa mesmo parece uma eternidade até a hora que para. E nós podemos passar aqui para as pessoas sentirem isso, por favor, a produção passe as imagens que estamos conversando aqui, eu e o Aldo em câmera lenta, porque vocês vão ver, vão analisar para vocês mesmos, mas isso é o que faz ser piloto de Fórmula 1. Já morreram grandes ídolos como o nosso querido Ayrton Senna, o próprio Keiko Rosberg e outros, Jack Stewart, todos mais. Mas isso mostra que, para ser piloto, mesmo hoje que o piloto não é tão importante como era antigamente, ainda é um esporte de risco. Ainda é um esporte de risco. Tu viste que o ano passado morreu o francês, né, com aquele acidente. Ali já também não foi culpa ali, foi culpa de ter uma coisa no lugar errado. Né? Ali foi culpa daquela máquina que não podia estar ali. Não podia estar ali de maneira nenhuma. Mas como sempre a culpa termina sempre morrendo solteira. Para aproveitar, termina sendo senso. Vamos falar da sensorial? Não, olha, isto é a lapiseira. A Sensorial. Sensorial é um dos patrocinadores do Futebol Paixão, programa que é de seu coração, que é apresentado por mim, e a Sensorial é isto. O Dr. Aldo Takishima teve uma excelente ideia para nós homens, para nós esportistas, para o Aldo, que é apresentador, comentarista, apresentador e produtor de um programa. E o que é sensorial? Sensorial é uma coisa espetacular. Sensorial é a maquiagem do sorriso para as mulheres e para os homens também, para nós sorrirmos. Aqui em São Paulo tem este tempo que é 4 estações no mesmo ano, então os lábios racham muito. No mesmo ano não vai qualquer coisa. Não, no mesmo ano não, no mesmo dia tens 4 estações. Então o Dr. Ayrton inventou uma coisa, para não andar a passar batom para não parecermos mulheres, que isto foi esta jogada, esta sacada dele espetacular. Vejam bem censurado. De um lado tem hidratante labial, que é espetacular, e do outro tem um folhante para proteger, essas coisas. Então, que limpa, depois você passa o protetor. O protetor, exatamente. O Aldo sabe mais que eu, que ele usa muito mais que eu. E ficamos com os lábios magníficos neste tempo aqui de São Paulo. Então, homem que é homem também usa sensorial. Homem que é homem usa protetor labial. Fala você. Fala você. Homem que é homem usa protetor labial. Homem que é homem usa sensorial. Aí está. E com a sensorial nós vamos fechar este bloco, sem esquecer a nossa Canova do Brasil, que é, para mim, como é que eu estou ficando em forma, cada dia mais. Você pensa que é só comida? Cada dia mais em forma de barril. Estou fazendo propaganda da Canova do Brasil. Não, mas a Canova não emagrece. A Canova não emagrece, mantém-nos em forma. Mas não é forma de barriga, é em forma fisicamente, amimicamente. Imune, tira-nos todo. Meu, a gente, Canova do Brasil, não esqueçam. Aqui nos Estados Unidos, fala para ti, quem é a Canova? Canova é um medicamento homeopático que visa melhorar o sistema imunológico da pessoa. Ou seja, você tomando medicamentos Canova, o seu sistema imunológico se reforça de uma maneira tão grande que dificilmente você vai pegar alguma doença. Pronto, Canova do Brasil e a MAP, do meu amigo Márcio, a MAP interiores, cortinas e pisos. Pisos é chão, é alfombras, como se diz lá na minha Espanha. Para o MAP também, assoalhos, como se diz aqui. MAP, Canova do Brasil e Sensorial nos deram a cortesia deste primeiro bloco. Já voltamos para o segundo. Vamos ficar agora com algumas imagens dos melhores momentos da corrida. Já a gente volta para o segundo bloco. Até já. We got a car stopped in the middle of the grid, very much out of place. Toro Rosso
colour is that? No, it looks like a Red Bull. That could be Danny Kvyat that's stopped on the grid. Danny Kvyat is going to hate coming to Australia next year. And it's lights out and away we go. It's a great start from Sebastian Vettel, and he is already alongside and ahead of both Mercedes. Nico Rosberg on the inside, Hamilton on the outside. Vettel takes the lead into the first corner. Hamilton's down in fourth, make that fifth as Max Verstappen comes past him, and now he's under pressure from Felipe Massa as well. It's Ferrari 1 and 2 as Hamilton has the Williams for company. Into turn 3 we go. Kimi Raikkonen holds off Nico Rosberg. Verstappen then follows them, and Valtteri Bottas ahead of Hamilton. Then comes Sainz and Daniel Ricciardo and Nico Hülkenberg, and then the McLaren of Fernando Alonso. But what a start for Sebastian Vettel. He's going to have a little go on the inside here. Massa goes wide, Hamilton swoops round the inside, outside, and now Lewis Hamilton up into 5th place. Lovely. Just had contact on the outside of turn 2. The back of the car went down on the ground, and then fresh skid blocks for the race. They're going to like that down at the first turn. You can hear the cheers as well as Daniel Ricciardo now puts himself up into 7th place. Ted, that commits Rosberg to his 2-stop, by the way, as it does Vettel. It certainly does, but look there, the undercut that they've tried Mercedes with Nico Rosberg might just have worked to great effect, because here comes Rosberg. He's attacking Sebastian Vettel. Into turn 3 we go. Vettel just stays ahead. Fernando Alonso, and you can see Alonso sat by the barrier and getting himself up, walking very gingerly indeed. We've got a safety car, and that's a massive impact. Oh. Yeah. So it was not a car failure. Oh, that all looks a bit familiar to me, to be honest. Doesn't it just? And then it dug in twice into the gravel. What we'll do next, eventually, is get the race underway again. We'll start behind the safety car, effectively. It's a safety car restart from the pit lane. Here we go then, racing once again. Sebastian Vettel leading the race. Down the main straight we go, and Sebastian Vettel ahead then of Nico Rosberg and Kimi Raikkonen. Daniel Ricciardo is the driver in 4th place, but he has already got Max Verstappen behind him. Hamilton is looking at Carlos Sainz, has got to cover himself as Sainz, and he's done well there. Behind them comes Felipe Massa, Romain Grosjean and Nico Hülkenberg. Something happened, broke something. Okay, understood, Kimi, understood. Pull off where it's safe. Dave Greenwood is race engineer with a tint of disappointment. Fire in the airbox, look. Yeah, there is. The engine, something has gone with the engine. Ted, you're down there? Yeah, really nasty smoking. Kimi's just started. There's a little fire coming out of the top of the airbox. Come on, someone get with the extinguisher. Well done, Australian marshals. Good work. Ferrari were very slow with any of their extinguishers. Now they're just pouring extinguishment into the airbox. Oh, they've got a problem at the rear, a problem at the front, I should say. That was a slow stop. To compound the problem, that was a slow stop. And he's going down the inside as Lewis Hamilton, and he makes it into the apex and takes 2nd place, and that was as comfortable as Lewis Hamilton could have wished. And here comes Carlos Sainz on DRS, and down into turn 1, Sainz has finally got past Jolyon Palmer, and that's an overtake that's been waiting for a while. And Max Verstappen now seizes at the moment, sizes up Jolyon Palmer, and can he get past the Renault? Can he get into the corner? Yes, just. Oh, he's gone very wide. Sebastian Vettel has debris down there, and he's gone deep into the corner. The headlines, the cheers and the applause, they're all going to go to Nico Rosberg today. His dad won this race, the Australian Grand Prix in '85. In 2016, Nico Rosberg wins the Australian Grand Prix.
and it's a win for Nico Rosberg. A 15th win of his Formula One career. Thank you to the team. They've done an unbelievable job giving us this incredible car. You know, the car's just been unreal today. To beat the Ferraris was great. And so we absolutely loved it, and I'm super, super excited. Damaged the car and has gone off and out of the race. Now, will this require safety cars? Oh, is that a car in the barrier as well? The driver climbing out. Is that Button? No, Alonso's car. And thankfully, we can see Fernando is moving. That's down into the braking zone in turn 3. My goodness, there's been a huge accident. Thank goodness to see Fernando Alonso is okay. Oh, that is so good to see Fernando walk away from the wreckage of that car, and respect between the drivers. With the engines, head, you're down there. Yeah, really nasty smoking. Kimmy's just started. There's a little fire coming out of the top of the airbox. Come on, someone get with the extinguisher. Well done, Australia. O tratamento com o Canova tem como objetivo de ação principal a ativação do sistema imunológico. Existe também, como ação, um fortalecimento da vitalidade do organismo como um todo, ocorrendo aumento do apetite, diminuição da dor e uma melhora no estado de ânimo. Tudo isso contribuindo para uma melhor qualidade de vida. São uma forma de terapia que modifica e altera a resposta das células que contribuem na imunidade. Para uma melhor qualidade de vida, Canova do Brasil. Acesse www.canovadobrasil.com.br ou acesse sua página no Facebook.